você deseja usar para entrar no sistema. É o nome do seu usuário. Vou chamá-lo de aula. E aqui você vai definir a senha. Vou colocar uma senha. Senha definida. Qual o nome do computador? Esse computador vai se chamar aula desktop. Avançamos. Pronto. Estamos prontos para clicar no botão instalar. Aí ele vem, traz a tela de bem-vindo, o logotipo Ubuntu. Ele vai carregar todo o sistema. Enquanto ele faz isso, nós vamos alternar para o nosso slide. E vamos dar continuidade à nossa aula. Quando ele terminar, nós vamos trabalhar no ambiente. Como nós vimos na aula anterior, né, o Ubuntu ele trabalha basicamente no ambiente GNOME. O Ubuntu trabalha no KDE. Esse é o nosso ambiente gráfico que nós vamos enxergar após essa instalação que está sendo feita na máquina virtual. Quando eu trabalho em ambiente gráfico, eu preciso definir o que é a minha interface gráfica. Né? O Linux ele trabalha, como nós falamos, em várias interfaces gráficas. Né? Mas o que é uma interface gráfica? Uma interface gráfica é um ambiente onde o que contém nele, a imagem que ele me mostra, já sugere aquilo que eu vou fazer. Ou seja, é um ambiente amigável, é um ambiente onde eu posso interagir com as formas, com as imagens contidas naquele ambiente. Olhando para um ambiente gráfico, eu vou identificar componentes sem precisar, por exemplo, ver o nome, porque o desenho vai mostrar. Como o próprio nome já diz, é um ambiente gráfico. Né? O Linux, hoje, os ambientes gráficos do Linux hoje já estão muito próximos do usuário, facilitando dessa forma essa interação. Aquelas coisas mais rápidas, mais práticas, eu posso fazer através do ambiente gráfico do Linux. Mas o Linux também tem um outro ambiente, né, que é o ambiente de comandos. Neste ambiente de comandos, eu não vou usar diretamente o ambiente gráfico, eu vou usar um ambiente de caractere, um prompt de comando, um ambiente onde eu vou digitar os comandos para obter informações. A nossa aula de hoje tem como objetivo falar de alguns comandos. O Linux tem uma série de comandos. Nós vamos ver alguns hoje e alguns nas próximas aulas. Ok? Falando do nosso ambiente gráfico, só retornar para o ambiente. Nós temos aqui, né, a definição, só um minuto. Retornando. Nós falamos do ambiente gráfico,
agora nós vamos falar do interpretador de comandos. O que é um ambiente interpretador de comandos? É um ambiente onde eu vou digitar as minhas informações para obter resultado. É o ambiente mais tradicional do Linux. A sua essência nasceu nas linhas de comando, né? O que é chamado de CLI, Command Line Interface. Este ambiente, para as pessoas que já tiveram algum contato com o MS-DOS, é um ambiente muito parecido com esse sistema operacional, onde você digita os comandos para poder executar tarefas. Quais são as características deste ambiente? É um ambiente usado para configuração, para acessos rápidos a algumas informações, né? Agora, você precisa dominar essas ferramentas para poder ter o controle da área. A única maneira que você tem de dominar essas ferramentas é praticando, é usando elas no seu dia a dia, lendo sobre elas, vendo definição, formato de utilização e testando. E esses comandos vão sendo fixados na cabeça de vocês e assim vocês vão aprender a trabalhar. Logicamente, vocês vão fazer uma seleção dos comandos que mais utilizam. Que, independente da quantidade de comandos que Linux tenha, você não vai utilizar todos, nem vai ter necessidade de utilizar todos os comandos. Você vai priorizar aqueles que você mais utiliza para o seu aprendizado. Na nossa tela agora, no nosso slide, nós estamos visualizando um ambiente de comando, né? Esse ambiente é o terminal do GNOME, é o ambiente de comando onde eu posso digitar comandos, como tem aí um comando digitado. Se vocês estiverem visualizando, né, nós temos um comando aí, /var, digitado, e eu tenho uma série de informações nessa tela, como nome de arquivo, diretórios, tamanho, data, hora. Este é o ambiente de comando, um ambiente que você vai trabalhar com ele para poder dominá-lo. É uma ferramenta que você usa em algumas atividades específicas, mas você pode usar para coisas comuns, como copiar arquivo, mudar nome de arquivo, né, iniciar um serviço dentro do Linux. Um exemplo seria iniciar um serviço. Vamos imaginar que o nosso serviço de firewall tivesse sido desligado por algum motivo. Eu tenho comandos dentro do Linux que eu posso startar, iniciar esse servidor que tinha sido derrubado ou caiu por algum motivo. Quando eu quero acessar esse ambiente, né, eu tenho aqui um procedimento para que eu possa acessar. Eu vou estar no ambiente gráfico do Linux. Se eu quiser ir para o ambiente de comando, eu vou utilizar esse procedimento, entrar no menu aplicativos, acessórios e escolher terminal, ou simplesmente pressionar Alt F2 do teclado de vocês, né? E aí nós vamos ter um ambiente propício à utilização de comandos. Existe uma outra forma de se fazer isso, né, que é mudando de modo comum para o modo shell, como alguns chamam, um ambiente de comandos de modo shell, né? Quando você está no ambiente gráfico, você usando as teclas de atalho Ctrl Alt F1, vocês vão conseguir acessar um console de comandos igual ao terminal, onde você pode executar os mesmos comandos. Um prompt de acesso de comandos. Os comandos do Linux são divididos basicamente em dois tipos. Comandos interativos ou não interativos. O que são comandos interativos? Quando o usuário está de posse da linha de comandos, né, e passa a digitar comandos nesse modo,
o que vai acontecer? Eu executei um comando para que ele executasse uma tarefa ou um próximo comando, um comando seguinte. Quando ele não é interativo, ele está armazenado dentro de um script, que é um tipo de arquivo, dentro de um conjunto de comandos, dentro de um conjunto de informações